Hoje eu queria falar um pouco sobre a minha carreira, como eu consegui sair de auxiliar administrativo para um engenheiro em tão pouco tempo, para algumas pessoas. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal. Eu nunca fui um cara CDF ali, estudioso, de ficar na frente e tirar sempre 10, tirar notas boas. Eu sempre fui um cara acima da média, né? Ficava ali um pouco mais no fundão, gostava um pouco da resenha, mas sempre estudava, nunca fazia uma recuperação e sempre passava direto. E minha mãe, professora, ela sempre me incentivou a estudar, sempre me pressionou também a estudar, a ter bons resultados e sempre falava uma frase que ficou marcada na minha vida e ela marca até hoje. Eu lembro minha mãe sentada na mesa comigo, me ensinando o dever de casa e falando: filho, salvação de pobre é estudo. E minha mãe era uma pessoa que foi muito pobre e graças aos estudos ela conseguiu mudar a vida dela e consequentemente mudou a minha vida também. Então eu comecei ali com cursos técnicos, fiz um curso técnico de petróleo e gás, logo depois eu fiz a faculdade de engenharia, logo depois a pós-graduação, e eu ainda não tinha conseguido me inserir no mercado de trabalho, tive alguns estágios e logo trabalhei. Meu primeiro emprego foi como vendedor, eu estava na loja de minha irmã, trabalhava como vendedor, vendia lá na loja dela, e talvez foi o emprego mais importante que eu tive, porque lá foi onde eu aprendi a me comunicar, aprendi a tirar a vergonha ali, é, e vendia. Vender é uma profissão muito importante, as pessoas não valorizam isso, mas ela te traz um aprendizado muito grande. E após isso tudo, após 5 anos de formado, eu entrei numa empresa de engenharia de serviços na área petrolífera ali, de manutenção, na área da Petrobras. E nessa empresa eu comecei como auxiliar administrativo. E lá, eu começando como auxiliar administrativo, eu fazia diversas coisas além da minha função. E acredito que isso foi o ponto-chave para o meu diferencial. Sim, ser uma pessoa proativa e fazer não somente aquilo que me foi colocado para fazer, sempre fazer o a mais. E isso é um diferencial que muitas pessoas acabam não entendendo. Ah, eu não estou sendo pago para isso, eu não vou fazer. Cara, seja proativo e acredito que isso vai te trazer resultados a longo prazo. Às vezes as pessoas são muito imediatistas e isso acaba atrapalhando. Então, nesse vídeo, eu vou citar alguns pontos que eu considero importantes para que você também cresça na sua carreira. E durante a minha trajetória, né, desse período em que eu saí de auxiliar administrativo para engenheiro nessa empresa, é uma empresa que está em crescimento, então, de certa forma, isso foi um diferencial para que eu chegasse nessa função em tão pouco tempo, mas eu acredito que, além disso, houve outros fatores, como, por exemplo, a minha comunicação. Então, o fato de eu saber me comunicar muito bem influenciou de uma forma muito positiva. Por exemplo, não ter vergonha de falar, saber me expressar, fazer com que as pessoas entendessem o que eu queria estar falando. Isso foi um ponto crucial e importante para a minha vida. Um outro fator também que eu considero importante para esse meu crescimento foi o fato de eu ser muito bom ali no Excel. Talvez hoje eu esteja um pouco enferrujado, mas logo quando eu cheguei eu estudava muito Excel e isso foi um diferencial para mim também. O outro diferencial foi o Power BI. O Power BI foi uma das ferramentas que me ajudaram a ter esse diferencial também. Então eu trago aqui para vocês, né, a comunicação, o Excel, o Power BI e, além disso, a proatividade. Então, esses fatores foram fatores determinantes para que eu saísse de auxiliar administrativo para engenheiro, fez com que eu eh, tivesse ali conhecimento, sendo assim um profissional que tinha diversas ferramentas e recursos para que eu conseguisse vender muito bem o meu trabalho. Esses foram os fatores que fizeram com que eu conseguisse me desenvolver profissionalmente, que eu conseguisse aumentar a minha renda. E aí, voltando agora para o meu canal, né, que fala sobre investimentos. Pô, o que é que isso tem a ver com investimentos? Tudo. Então, o investimento, além disso, fez com que eu entendesse que a constância, a disciplina e a perseverança ali, né, ela fosse extremamente importante para que eu conseguisse atingir meus objetivos no longo prazo. Então, você quando investe, você entende que você não vai ficar rico da noite para o dia, da mesma forma que quando você chega na empresa, você não vai chegar no topo da sua carreira da noite para o dia. Então, tudo é um processo, tudo é uma etapa, e você tem que utilizar ferramentas ali para poder você alcançar o seu objetivo.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no meu canal e muito obrigado por você ter assistido.